Hoje nós não vamos estar meditando no livro de Daniel, mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E eu queria apresentar para vocês hoje um personagem bíblico muito importante. O centurião Cornélio. Um personagem extremamente importante. Ele que quebra um paradigma extremamente presente no Novo Testamento e principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. E que vai ser tratado, por exemplo, por Paulo em muitas das suas epístolas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos estar tratando desse texto à luz do tema Cornélio, nosso irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e, descendo, um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem.
falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como ungiu Deus a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esclarece para nós a Tua palavra. Que ela seja não apenas conhecimento dentro de nós, mas vida. Que ela nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos diante de um personagem importantíssimo das Escrituras, o centurião Cornélio. Talvez você não tenha se dado conta da importância desse homem quando você leu o livro de Atos pela primeira vez, mas Cornélio foi um homem escolhido por Deus para quebrar um paradigma importantíssimo, um preconceito que havia no povo judaico e também, consequentemente, na igreja do primeiro século, que era constituída por judeus, de que o evangelho, o Messias, o Salvador, seria enviado unicamente à nação judaica, ao povo da aliança, aos filhos de Abraão, etnicamente falando. E demorou muito tempo para que os judeus entendessem que o plano de Deus, que já havia sido revelado a Abraão, era de que na descendência de Abraão fossem abençoadas todas as nações da terra.
Essa foi a promessa feita a Abraão. Mas o povo judeu tornou-se um povo extremamente orgulhoso de si mesmo. Eles esqueceram que a aliança não foi feita com eles porque eles eram superiores aos outros povos. A aliança de Deus com o povo judaico não partiu do povo judaico, mas do próprio Deus em sua misericórdia. E meus irmãos, nós criticamos muito os nazistas pelo que eles fizeram com os judeus, e com muita razão. Mas o argumento judaico sempre foi muito parecido em alguns aspectos com o argumento nazista. Muitos judeus se consideravam a nação acima de todas as demais nações. Os judeus costumavam dizer que os gentios eram combustível para o fogo do inferno. Era isso que era um gentio, combustível para o fogo do inferno. E a igreja, estando nesse ambiente judaico, não estava isenta desse mesmo preconceito, não estava isenta desse tipo de pensamento que foi surgindo ao longo dos séculos como uma falsa interpretação daquilo que Deus havia dito com relação ao seu povo. Eles esqueceram que Deus tinha uma aliança não apenas com o povo judaico, mas com todas as nações da terra. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que Atos dos Apóstolos é um livro que continua o Evangelho de Lucas. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos é um livro só. É uma obra que dá continuidade à outra. Se você olhar comigo para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que Lucas já inicia o livro de Atos fazendo referência ao seu Evangelho. Ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, ele está escrevendo um livro que ele considera o segundo, e ele faz referência ao livro, o Evangelho, como sendo a primeira parte dessa obra. Ele está escrevendo para a mesma pessoa, Teófilo, o mesmo para quem ele direcionou o Evangelho, e ele diz que o Evangelho narrou as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que nos mostra que o livro de Atos dos Apóstolos é a continuidade da obra de Cristo. Cristo não encerrou a sua obra com a sua morte e ressurreição. Ele continuou, ele subiu aos céus, ele está assentado à direita de Deus Pai, e a obra de Cristo continua. E Lucas está aqui narrando aquilo que Jesus continuou a fazer. No Evangelho, ele narra aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e em Atos dos Apóstolos ele vai narrar aquilo que Jesus continuou. Mas o Cristo que é apresentado a nós em Atos dos Apóstolos, embora seja exatamente o mesmo Cristo que é apresentado no Evangelho de Lucas, já não é mais aquele homem humilhado, já não é mais aquele homem de dores e que sabe o que é padecer, já não é mais o cordeiro mudo, mas é o Cristo exaltado, é o Cristo que ressurgiu dos mortos, que venceu a morte. É o Cristo que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós não estamos aqui meramente diante do cordeiro que foi ferido, aquele cordeiro que toma o livro com 7 selos da mão daquele que estava no trono, mas nós estamos aqui também diante do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que é todo poderoso. O Cristo que é apresentado em Atos dos Apóstolos é o Cristo que é Senhor da história e que vai guiar a sua igreja, vai continuar a sua obra por meio do Espírito Santo. Por isso que alguns preferem mudar o título do livro e dizer assim: Atos de Jesus Cristo por meio do seu Espírito Santo através da igreja. Então, alguns comentaristas gostam desse título. Por exemplo, o pastor Paulo Anglada. Atos de Jesus Cristo por meio do seu Espírito Santo através da igreja, porque é Cristo quem está atuando em Atos. Se você olhar comigo para o capítulo 1 de Atos, versículo 8, você vai perceber que o livro de Atos, ele tem um roteiro, ele possui um roteiro. Jesus, antes de subir aos céus, ele passou 40 dias com seus discípulos, ensinando-lhes com relação ao reino de Deus. Mas os discípulos não compreendiam muito bem ainda qual era a visão de Cristo acerca do reino de Deus. Eles ainda tinham uma visão nacionalista. No versículo 7,
Jesus dá meio que uma bronca nos apóstolos, porque os apóstolos perguntaram: Senhor, essa promessa que o Senhor está falando aí, da descida do Espírito Santo, porque João Batista batizou com água, mas o Senhor vai batizar a gente com o Espírito, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus dá uma bronca neles e diz assim: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, não é da conta de vocês os tempos, as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, não compete a vocês, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia. Ou seja, vocês vão ser testemunhas sim a Israel, mas também em Samaria. E aqui a coisa já começa a apertar, porque os judeus não se davam com os samaritanos. O povo samaritano é um povo que descendia do reino de Israel. Lembrem que lá no Antigo Testamento o reino foi dividido entre Judá e Israel. E o reino de Israel foi destruído pelos assírios, e eles passaram a ser misturas de povos. Então o reino de Israel, que habitava em Samaria, que era a capital, passa a ser um povo misturado. Era judeu com assírio, com egípcio. E o povo judeu que sobrou da tribo de Judá, que foi preservado ali na Babilônia, desprezavam os samaritanos, não se davam com os samaritanos. Por isso que quando Jesus conta a parábola do samaritano, aquilo ali é um escândalo, porque Jesus diz: um samaritano amou mais do que vocês. Para eles era um escândalo. Era a mesma coisa de dizer que uma drag queen, um travesti, amou mais do que um crente. Era algo escandaloso para eles. Mas Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Esse é o meu reino. Esse é o meu reino. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está estabelecendo aqui um roteiro para o livro de Atos. E o que é interessante, irmãos, é que vai se cumprir exatamente da forma como o Senhor Jesus ordenou que fosse. Capítulo 2 fala que o Espírito Santo desceu sobre a igreja que estava reunida naquele cenáculo, e eles começaram a falar em outras línguas, e haviam ali judeus vindo de todos os cantos da terra, e esses judeus ficaram impressionados porque aqueles galileus estavam falando nas suas línguas, partos, medos, elamitas, mesopotâmicos, gente de todo lugar, e aqueles homens iletrados estavam falando essas línguas, e haviam outros que não compreendiam e diziam: esse povo está muito embriagado. Mas Pedro se levanta cheio do Espírito Santo, e aqui nós já não temos um Pedro que age pelos seus impulsos, nós já não temos aquele Pedro que quando se levantava você dizia assim: vixe, Pedro se levantou, vai falar alguma besteira. Não, Pedro se levanta e começa a interpretar as Escrituras, cumprindo aquilo que Jesus disse: quando o Espírito vier, Ele vai encaminhar vocês a toda a verdade, Ele fará com que vocês lembrem de tudo que eu tenho dito, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, prega um sermão, mostra que aquilo ali era um cumprimento da profecia de Joel. Pedro cita Salmos, comprovando a ressurreição de Cristo, e 3.000 pessoas são batizadas, cerca de 3.000 pessoas, em um sermão. E a igreja está ali em Jerusalém, crescendo. No capítulo 3, nós vemos Pedro e João indo orar no templo, e quando eles chegam diante do templo, tem um homem coxo que vivia pedindo esmolas ali, e ele diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem de um salto se põe em pé e começa a glorificar a Deus. E quando as pessoas que estavam no templo percebem que aquele era o coxo que ficava na porta do templo, perguntam: como é que você está andando? E ele explica, e a multidão vai ouvir Pedro e João pregar. Mas de repente eles vão diante do Sinédrio, e o Sinédrio tenta proibi-los de pregar o Evangelho. Mas no capítulo 4, esses homens chegam para a igreja e dizem que estão sendo perseguidos, e a igreja ora, e o Espírito Santo mais uma vez desce sobre a igreja poderosamente, dando a eles intrepidez e coragem para pregar.
e até o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós temos a igreja em Jerusalém. A igreja que não era perfeita, porque a mesma igreja de Pedro era a igreja de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e que morreram. A igreja que não era perfeita porque as viúvas dos helenistas estavam sendo desprezadas na repartição diária, e eles precisam eleger 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé, dentre os quais estava Estevão, um homem cheio do Espírito, de sabedoria, um homem que ninguém resistia à sua sabedoria, ao poder com que ele falava. Mas de repente, aquele homem confronta as autoridades judaicas e tem uma morte terrível por apedrejamento. O capítulo 7 de Atos termina dizendo que, com a morte de Estevão, havia um jovem ali chamado Saulo, que consentia na sua morte. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que essa parte do texto, ela parece que não está nem no 7 nem no 8. E o versículo 1 do 8 diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e onde mais? Samaria. Eles chegaram em Samaria. Mas veja que eles não chegaram por meio de uma expedição missionária. Não foram enviados missionários até Samaria. Foi a perseguição que os levou até lá. Eles precisaram ser perseguidos. Precisou morrer o grande pregador da igreja de Jerusalém, para que eles pudessem ser espalhados e para que fossem até Samaria. E lá em Samaria, Filipe começa a pregar o evangelho e muitos se convertem. E nós conhecemos a história de Simão, né, o mago, que tenta comprar o evangelho. Mas ainda no capítulo 8, nós vemos Filipe pregando o evangelho para um personagem que não era da Judéia, não era de Samaria, mas era um etíope, eunuco. E o que é interessante é que foi Deus quem encaminhou Filipe para pregar o evangelho para aquele etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. O Espírito Santo manda Filipe para um lugar deserto. E Filipe poderia pensar: meu Deus, mas tem tantas cidades para onde eu poderia ir pregar o evangelho, e o Senhor me manda aqui para um caminho deserto. Mas estava passando ali um homem etíope lendo Isaías, e Filipe explica, aquele homem se converte e é batizado. O capítulo 9 parece quebrar completamente o roteiro, mas o capítulo 9 é um dos mais importantes, porque o capítulo 9 inicia a última parte. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. No capítulo 9 nós ouvimos falar da conversão de um jovem chamado Saulo, um perseguidor da igreja. Alguém que prendia os crentes e que era como um animal que respirava ameaças e morte contra a igreja. E você fica se perguntando por que o texto parou o roteiro e começou a falar de Saulo. Porque Saulo é o apóstolo aos gentios. Deus está escolhendo agora um homem, preparando um homem, para que lá na frente, no capítulo 13, ele venha a ser relembrado por Barnabé. E assim nós temos a primeira expedição missionária até os confins da terra. Nós vemos Saulo se convertendo. O próprio Cristo foi até Saulo, disse que Saulo iria sofrer pelo seu nome. E Saulo começa a pregar o evangelho, só que ele tenta ir para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele é perseguido. A igreja começa a sofrer todo tipo de problemas. Paulo pensou: eu sou judeu, eu sou discípulo de Gamaliel,
Eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, esses homens sabem que eu matava crentes, eu forcei muitos deles a blasfemar. Se eu voltar lá e disser que é verdade, eles vão crer. Mas quando Saulo volta, nem a igreja quer receber ele. Conversa é essa? Esse cara está com um plano para matar a gente, estava perseguindo, agora é crente. E Barnabé é o único que acredita e apresenta Paulo aos apóstolos. Mas quando Paulo começa a pregar, começa a confusão, morte, tudo de ruim acontecer na igreja de Jerusalém. A igreja diz assim: Paulo, vai embora. E mandam ele para Tarso, sua cidade natal. E o texto diz que quando Paulo vai, a igreja gozava de paz e crescia em número. Não era para ele estar ali. Ele era um problema ali. Ele não foi chamado a judeus. Aí de repente o texto volta para Pedro, e parece não ter nada a ver, porque volta para Pedro no capítulo 9, versículo 33, dizendo que Pedro, na cidade de Lida, curou um homem chamado Enéas. E lá, enquanto ele estava em Lida, chega um grupo de pessoas falando sobre uma discípula que estava na cidade de Jope, chamada Tabita, que também pode ser traduzido como Dorcas, uma mulher que fazia boas obras. E eles dizem que aquela mulher havia morrido e todas as viúvas estavam chorando. E quando Pedro chega, as viúvas de Jope vêm trazendo os vestidos e roupas que Dorcas fazia. E Pedro ora e aquela mulher ressuscita. E você talvez esteja se perguntando: mas por que Lucas registrou isso? Porque Jope é uma cidade importante. E lá no Antigo Testamento, a cidade de Jope, ela é citada em um livro de um profeta. Quem aqui sabe que profeta é esse? Vou dar uma dica: é um profeta menor. Lá no Antigo Testamento, profeta Jonas. Jope foi a cidade de onde Jonas tomou o navio para fugir da presença de Deus. E qual era a missão que Deus tinha para Jonas? Era pregar o evangelho aos gentios. De Jope, Jonas deveria ir para Nínive, pregar aos ninivitas. Mas Jonas não queria pregar aos ninivitas, porque ele disse: Senhor, por isso que eu não queria pregar, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, e o Senhor ia ter misericórdia deles, e eu queria que o Senhor fulminasse eles. Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia das outras nações, principalmente dos ninivitas, o arqui-inimigo de Israel, a Assíria, a capital da Assíria. E Pedro agora está em Jope, na casa de um curtidor de couro chamado Simão. E quando Pedro está ali naquela cidade, ele tem a visão de um lençol que desce do céu, e era uma casa à beira-mar. Então provavelmente aquele lençol veio por cima do mar, com animais que aos judeus eram proibidos. Mas uma voz diz: Pedro, mate e coma, é uma ordem do céu. E ele diz: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca algo comum ou imundo. Pedro estava achando que aquilo ali era um teste da sua santidade. Mas enquanto isso, havia um homem em Cesareia, chamado Cornélio. E Cornélio não era judeu, Cornélio era romano. E Roma era o povo que escravizava o povo judeu nessa época. Cobrava pesados impostos. Os judeus esperavam que o Messias viesse e destruísse Roma. Jerusalém vai ser destruída no ano 70 por causa de uma revolta judaica que tentou lutar contra o Império Romano. Mas aquele homem romano, e não somente romano, mas centurião, o que é ainda pior, um servo do Império Romano, um líder responsável por cuidar de uma centúria, de 100 soldados. Esse homem era temente a Deus, ele fazia orações e dava esmolas.
E um dia, a hora nona, hora de oração, ele teve a visão que nós vimos aqui. Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram até a presença de Deus. Manda servos à cidade de Cesareia, à cidade de Jope, na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Tem um homem chamado Simão Pedro. Mande ele vir até sua casa. Enquanto isso está acontecendo em Cesareia, Pedro está tendo... Na verdade, pouco depois, Pedro está tendo aquela visão, enquanto os homens estão a caminho. Por 3 vezes Pedro tem aquela visão, e ele não entendeu nada. E de repente, quando Pedro está tendo aquela visão, chegam os homens na porta, Pedro tentando entender, o mesmo Espírito Santo diz assim: vá com eles, sem questionar, não pergunte nada. O mesmo Cristo que disse: não compete a vocês saber os tempos e as épocas, mas vai ser assim, o Espírito está dizendo: não questione, só vá. E Pedro chega lá e os homens explicam o que aconteceu, e Pedro vai até a casa de Cornélio, e quando ele chega na casa de Cornélio, não estava só Cornélio, o centurião romano, mas estava Cornélio, seus parentes e amigos íntimos, um monte de gentil, um monte de cidadão romano. Irmãos, a casa de um centurião era conhecida pela promiscuidade, porque havia ali muitos soldados, servos, orgias, bebedices. Lembrem que em Mateus capítulo 8, quando o centurião vai até Cristo orar pelo seu servo, rogar pelo seu servo, ele diz: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas eu sou um homem sujeito à autoridade, eu também tenho subordinados, e eu digo a um vai e ele vai, a outro faça isso e ele faz. Eu sei que com uma só palavra o Senhor pode falar e o meu servo vai ficar curado. E aquele homem que disse: eu não sou digno de ter o Senhor na minha casa, centurião romano, Cristo disse assim: nem mesmo em Israel eu vi fé como essa. Mas Pedro ainda era muito diferente do Senhor Jesus. Quando Pedro chega, está aquela multidão gigantesca de gentil. Se coloca no lugar de Pedro, porque Pedro não teve explicação nenhuma de nada. Irmãos, Pedro vai sofrer com isso aqui, porque lá em Gálatas, Paulo diz que quando chegavam os judeus de Jerusalém, Pedro começava a tratar os gentios com diferença, e Paulo teve que repreender Pedro diante de todos. Tamanho era o preconceito que os judeus tinham com os gentios. O próprio Pedro demonstra esse preconceito no seu discurso, porque no início do seu discurso, olha só o que Pedro diz no versículo 28 do capítulo 10. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Onde está proibido isso? Em que lei? Em que livro do Antigo Testamento foi proibido a um judeu aproximar-se ou mesmo se ajuntar com alguém de outra raça? Porque o Deus do Antigo Testamento é o Deus de Raabe, de Jericó, prostituta, e que vai fazer parte da genealogia de Cristo. É o Deus de Ruth, moabita. Mas Pedro diz: não é permitido a um judeu nem aproximar-se, relacionar-se. Mas ele diz: mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ele entende a visão. Ele entendeu que o que Deus estava dizendo é: Pedro, quem define o que é comum, o que é imundo, não é você, sou eu. Quem define o caminhar da igreja não é você, sou eu. Não são seus preconceitos, não é o seu coração. A igreja jamais poderia estar abaixo
do coração de homens, das intenções humanas, dos planos, dos métodos, das estratégias dos homens, porque as estratégias dos homens são sempre egoístas. E nós vemos Cristo mostrando o tempo inteiro à sua igreja que Ele é soberano, que é Ele quem guia. Jamais foi o conselho de Pirangi, jamais foi o presbitério, o sínodo, o supremo concílio, é Cristo. A igreja é dele, é ele quem dirige, independentemente das nossas opiniões, dos nossos planos. Olhe comigo para Atos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 6 em diante. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Veja que quem está dirigindo a obra missionária é o Espírito de Cristo. Eles queriam ir para o lugar e o Espírito dizia não. Mas Senhor, a gente quer ir para a Ásia. E o Espírito diz não. Depois querem ir para outro lugar. Não, o Espírito de Cristo diz não. E talvez esses homens tenham ficado tristes com isso, mas quando eles estão ali, à noite, eles têm a visão de um homem macedônio, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E quando eles vão para a Macedônia, eles chegam diante de um grupinho de oração de mulheres, que tinha lá no rio, porque a cidade de Filipos nem sinagoga tinha. Talvez eles tivessem pensado: que estratégia é essa? Aqui não tem nem sinagoga. Um grupo de oração de mulheres. Mas ali tinha Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E o que é interessante é que a cidade de Tiatira é uma das cidades da Ásia. E no Novo Testamento nós não vemos nenhum tipo de pregação na cidade de Tiatira. Mas no livro de Apocalipse o Senhor Jesus envia uma carta à igreja de Tiatira. Eles queriam ir para a Ásia. E Cristo disse: não, porque vocês vão para Filipos e lá tem uma vendedora de púrpura que é lá da Ásia. E ela vai pregar lá. Façam o que eu estou dizendo, sigam o que eu estou falando. Procurem conhecer o meu plano e não o seu plano. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pedro estava diante daqueles homens e o Espírito estava dizendo: Pedro, esses que estão diante de você, a partir de hoje são seus irmãos. Por mais que você não queira, não despreze. E Pedro, cheio de preconceitos, começa a pregar o Evangelho, mesmo tendo sido confrontado com aquela visão. E o Espírito Santo mais uma vez humilha Pedro, porque enquanto Pedro estava falando, o Espírito desceu, caiu. A palavra que é usada aqui indica algo de súbito. Enquanto Pedro falava, olha aí para o versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. O Espírito Santo não respeitou a pregação de Pedro, para que ele não pensasse em nenhum momento que aquilo ali era devido à sua autoridade apostólica. Porque lá em Samaria, Pedro foi com os apóstolos, impunham as mãos, o Espírito descia. Aqui não teve influência humana nenhuma, nem respeitou o sermão, desceu sobre eles. E Pedro diz assim: irmãos, uma vez que o Espírito desceu, nós vamos negar a água. Ele ainda tem que discutir isso. E o que é interessante é que eles se alegram, mas o capítulo 11 vai dizer que quando Pedro chegou em Jerusalém, estava todo mundo de braços cruzados, olhando com a cara feia para Pedro, dizendo assim: entraste em casa de homens incircuncisos e comece com eles. A pergunta que eu faço é: como é que essa informação chegou até lá? Porque já nessa época tinha um irmãozinho que a função dele na igreja, o dom dele é o dom de levar e trazer conversas. Toda igreja tem. E aí, provavelmente alguém que estava ali, no lugar de se alegrar, viu a ação do Espírito. Eita, vou dizer. Foi para Jerusalém e disse: olha, Pedro entrou na casa de um centurião romano, com a família dele e os amigos íntimos, e ainda comeu com eles, viu? Ele não é como Daniel. Daniel não comeu a comida de Nabucodonosor. Pedro não, Pedro ainda comeu com eles, viu? E digo mais, eu acho que Pedro ainda arrumou uma namorada por lá, né? Que tem aquele que aumenta as conversas. Quando Pedro chega lá em Jerusalém, a igreja vai pedir contas a ele. E sabe o que Pedro diz? Irmãos,
Foi assim, assim e assim. Se vocês quiserem brigar com alguém, brigue com o Espírito Santo, porque eu não fiz nada. Eu tive uma visão, não entendi nada. Depois, quando eu cheguei lá, o Espírito Santo disse: vá com esses homens. Quando eu chego, eu estou pregando, o Espírito desceu sobre eles. O que é que eu iria fazer? E o texto diz que a igreja muito se alegrou. Mas olha que coisa interessante. É que o capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, na verdade capítulo 11, a partir do versículo 19, volta para o capítulo 8 e diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, ou seja, isso nos mostra que os capítulos 9, 10 e o início do capítulo 11 são meramente um parêntese. O texto volta para o capítulo 8 e diz assim: e enquanto isto estava acontecendo algo, aqueles que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão começaram a pregar o evangelho a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Aí eu pergunto, lá em Antioquia, começaram a pregar o evangelho a gregos, e surgiu ali uma igreja de gregos, e mais uma vez o irmãozinho que levava e trazia conversa, levou a conversa para Jerusalém, e quando a notícia chegou lá, o que é que aconteceu? Mandaram fechar a igreja, foi isso? Enviaram Barnabé. Deixa eu lhe perguntar, se essa notícia tivesse chegado antes de ter acontecido o que aconteceu com Cornélio, de Pedro ter falado sobre Cornélio, eles teriam mandado fechar a igreja. Mas agora eles se alegram e enviam o seu pastor do coraçãozão grande, Barnabé, homem cheio do Espírito Santo e de fé, homem temente a Deus, aquele que tinha um campo e vendeu, o primeiro que recebeu Paulo, o pastor Enoque, o homem do coração grande. E aí, chegou lá Barnabé em Antioquia, e Paulo está de molho, lá em Tarso. Está pregando o evangelho, mas meio fora de cena. Aí Barnabé olha para a igreja e diz: eu preciso de um mestre, porque eu tenho um coraçãozão grande, mas eu não sou tão bom com doutrina, com ensino, mas eu conheço alguém. E ele vai a Tarso e traz Paulo, e ali naquela igreja, daqui a pouquinho, tinham profetas e mestres, dentre os quais Barnabé e Saulo, e o Espírito Santo diz: separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E de Antioquia esses homens vão começar a partir para pregar o evangelho no mundo aos gentios. Irmãos, por que eu estou citando tudo isso? Por que eu vim até aqui? Porque Deus está mostrando que a igreja jamais pertenceu a uma raça, a uma instituição, a homens, a uma confissão de fé, a um catecismo. A igreja é de Cristo e é Ele quem dirige. E se preciso for, Ele irá nos humilhar. Porque olha só o que diz o capítulo 11, versículo 27 ao 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme a sua posse, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Aqueles irmãos que eram rejeitados por causa da sua raça, aqueles que os judeus de Jerusalém olhavam como se fossem inferiores, no momento da grande fome que sobreveio a Jerusalém, no momento em que os crentes de Jerusalém estavam padecendo necessidades, os gentios que antes eram desprezados passaram a alimentá-los e a cuidar deles. Deus está humilhando Jerusalém, dizendo: vocês não somente vão ter que aceitar que os gentios são seus irmãos, como vocês também vão depender deles para viver. E Paulo ia de igreja em igreja, pegando ofertas para levar para os pobres de Jerusalém. Aqueles que antes eram desprezados, foram tornados por Deus instrumentos de bênção para Jerusalém. Isso é importante, irmãos. Eu quero concluir essa mensagem trazendo algumas aplicações.
Porque muitas vezes principalmente nós que lideramos na igreja de alguma forma, nós achamos que o triunfo do reino de Cristo depende de nós. Nós pensamos que as nossas ideias, a nossa capacidade, a nossa genialidade é o que faz a igreja crescer ou diminuir, triunfar ou não. Nós achamos que a nossa instituição é a detentora do Evangelho de Cristo, da verdade. Porque nós somos filhos de Calvino, dos puritanos. Nós temos a melhor teologia, nós temos a melhor doutrina, os homens mais preparados, a melhor liturgia, e nós muitas vezes nos orgulhamos dessas coisas, como se a obra de Deus dependesse disso. E enquanto muitas vezes nós estamos brigando nos nossos concílios, tentando descobrir a razão de coisas que não foram reveladas a nós, enquanto nós estamos muitas vezes no nosso concílio discutindo se pode colocar uma pombinha na sarça ou se não pode, se pode ungir com óleo ou se não pode, enquanto nós estamos brigando nos nossos concílios por minúcias, os nossos irmãos pentecostais, a quem nós tanto criticamos, estão indo por todo o mundo e pregando o Evangelho, e você pode ir na cidadezinha mais escondida, pode não ter água, luz, mas eu duvido que não tenha uma madureira. E nós que tanto nos orgulhamos, temos congregações de 25, 30, 40 anos, que nunca conseguem ser organizadas. Porque nós somos geniais, irmãos. Mas nós não temos dado lugar ao Espírito Santo, o dono da igreja, o direcionador da igreja. Nós fazemos muitas e muitas reuniões para discutir assuntos frívolos, mas fazemos tão poucas reuniões para dobrar os joelhos e clamar ao Senhor por um avivamento. Quando nós vemos más notícias no mundo, marxismo cultural, Talibã, perseguições e etc., a nossa primeira reação é comprar um novo livro sobre política para entender o que está acontecendo no mundo. Mas a reação da igreja em Atos dos Apóstolos, quando estava sendo perseguida, quando via os inimigos se levantando, foi orar a Deus dizendo: Senhor, nos dá intrepidez para continuar pregando a Tua palavra. E o Espírito descia e o lugar onde eles estavam tremia, e eles saíam pregando o Evangelho, desbravando o mundo. E meus irmãos, grande parte das igrejas do primeiro século foram plantadas por anônimos, porque a igreja de Antioquia jamais seria plantada por um presbítero, por um apóstolo. Eles estavam ocupados demais discutindo se gentio podia se circuncidar ou não. Mas aqueles irmãozinhos iletrados que saíram sendo perseguidos, levando chibatada nas costas, estavam plantando igreja onde iam. Aqueles que eram desprezados, aqueles que eram chamados de escória, combustível para o fogo do inferno, foram instrumentos nas mãos de Deus. Meu irmão, essa igreja aqui é do Espírito Santo, é de Cristo. E ninguém jamais irá triunfar contra o nosso Salvador. Nós não corremos o risco de ser destruídos pelo mundo, exceto se nós nos esquecermos de que as nossas decisões, as nossas opiniões, os nossos planos precisam estar sempre submetidos a Ele. Toda e qualquer decisão e planejamento deve ser colocado diante de Deus, tanto na igreja como um todo, como nas nossas vidas em particular. Porque talvez você esteja dizendo sim para algo que o Senhor Jesus está dizendo não. E quem sabe você diga não para algo para o qual o Senhor Jesus está dizendo sim. Eu quero terminar entusiasmando você para o seguinte: o livro de Atos, ele é um livro estranho porque ele não tem um final. Atos dos Apóstolos termina com Paulo chegando em Roma, sendo preso, pregando para os judeus não ouvem, a mesma coisa que acontece, e aí termina o livro, e você fica assim: oxe, eu queria saber o que aconteceu lá, como é que Paulo morreu. Não termina.
Você sabe por quê? Porque Atos ainda está acontecendo. Nós estamos vivenciando isso, irmãos. E a mesma promessa que foi dada aos apóstolos é a promessa que foi dada a nós. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, em Pirangi, em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil, em todo lugar. Você é uma testemunha de Cristo. Você não é um espectador do Evangelho. Você é alguém que foi chamado por Deus a ser cheio do Espírito Santo, a receber poder para testemunhar. É como se Deus exortasse por nosso intermédio, dizendo ao mundo: se reconcilie com Deus. Aquele que estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Isso é uma honra. Nós somos vasos de barro, carregando um tesouro precioso do Evangelho. Mas estamos ocupados demais, discutindo as nossas opiniões. Não temos tempo para fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Eu queria convidar você a orar comigo agora e a pedir ao Senhor